Quero agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui, esse tema é muito caro para mim. E, bom, eu falo aqui como um mix de coisas que eu faço, né, de trajetórias que eu já passei e chapéus diferentes que eu uso. Eu sou jornalista de formação, eu trabalhei muito tempo como jornalista na Folha de São Paulo, então eu trago essa visão de divulgação, jornalista de ciência, né? Trago essa visão da divulgação científica como jornalista que atuava no mercado. Eu sou pesquisadora na área de produção e circulação do conhecimento, na Unicamp, no LabJOR, onde eu estava dando aula de manhã, e eu sou criadora de uma agência de divulgação científica, a Agência Bore, que vai ser um pouco o fio condutor aqui do que eu vou trazer de debate. Mas a minha visão, né, da ciência aberta, e quando eu falo de ciência aberta, a mensagem que eu trago é ciência aberta no meu trabalho, né, nessas trajetórias que eu tenho passado, a ciência aberta é a ciência, sobretudo, acessível. Isso significa repensar toda a produção do conhecimento para que ela seja acessível. Significa repensar toda como... Vamos trocar de novo? Pronto. Como comunicamos os resultados científicos entre pares para que eles sejam acessíveis, e pensando na acessibilidade num conceito bem amplo, e significa repensar como a gente divulga o conhecimento científico para além dos muros da academia, como a gente divulga para a sociedade. E é aqui que eu me encaixo. Mas, para a gente conseguir fazer isso, também significa repensar como a ciência é avaliada. Não adianta a gente falar de ciência aberta e dizer... a gente tem que... vou, inclusive, dar mais um trabalho para a Débora, que falou que já os cientistas têm muito trabalho, vou dar mais um. Não adianta falar porque os cientistas têm que divulgar a ciência, se eu vou lá avaliar a ciência e fico me contando a quantidade de artigo científico que o cientista tem, ou a quantidade de citações que o estudo recebe. Então, a gente precisa mudar tudo. É essa perspectiva de ciência aberta que eu trabalho. A gente tem que mudar a forma como a gente produz a ciência, comunica, divulga e avalia. Mas eu vou falar, sobretudo, da divulgação e um pouco da avaliação, usando como fio condutor o que a gente tem feito na Agência Bore. A Agência Bore, então, é uma iniciativa de divulgação de ciência que completou 5 anos em fevereiro desse ano, portanto, foi lançado em fevereiro de 2020. Vocês lembram o que estava acontecendo em fevereiro de 2020? A gente não sabia, mas a gente estava na boca da pandemia. E a gente lançou uma iniciativa Bore em homenagem a Carolina Bore, que foi uma professora aqui da USP, a primeira presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela era da área de psicologia. Então, a gente desenvolveu uma iniciativa na qual a gente mapeia artigos científicos com a participação de pesquisadores do Brasil. A gente passa esses artigos científicos escolhe alguns artigos, faz uma curadoria, passa para a imprensa. A gente explica esses artigos científicos para a imprensa e a gente treina o porta-voz ou a porta-voz para falar sobre aquele artigo científico com a imprensa. A gente faz isso numa expectativa de, portanto, abrir aquele conhecimento que está lá fechado numa linguagem hermética de um artigo científico e que a sociedade de não cientistas dificilmente teria acesso. A gente faz isso em uma perspectiva de que esse conhecimento circule e que circule pela imprensa. Bom, a iniciativa tem apoio de 3 fundações, Serra Pilheira, Fundação Cláudio Wessel e o Ibirapitanga. E, ao fazer isso, a gente acaba tendo um laboratório muito interessante, né? A Bore é um grande experimento para as minhas pesquisas, porque a gente olha para aspectos cienciométricos da produção científica, então a gente olha em tempo real a ciência que está sendo produzida por pesquisadores ligados a instituições de pesquisa do Brasil, quem está produzindo, onde está publicando, quem colabora com quem colabora internacionalmente, enfim.
a gente gera muitos dados sobre isso. A gente analisa também a reação da imprensa ao selecionar alguns artigos científicos e divulgá-los. A gente consegue medir como a imprensa reage a esses artigos, como os temas científicos têm aderência na imprensa ou não, falarei sobre isso. A gente analisa a reação dos cientistas e das cientistas na divulgação científica. Esse é o ponto de maior sofrimento da minha fala, vou me aprofundar nisso. E a gente consegue analisar muitos impactos, ou seja, uma vez que a gente divulgou um artigo científico, o que acontece quando esse artigo científico circula na imprensa e, portanto, chega à sociedade? E aí é o assunto que eu mais estou interessada recentemente. Bom, uma numerada em 5 anos, então, de 20 a fevereiro desse ano, a gente divulgou mais ou menos 850 artigos científicos de pesquisadores ligados a instituições do Brasil. Isso gerou mais ou menos 20 mil reportagens sobre esses artigos. A gente hoje tem uma média de 25 reportagens por artigo científico que a gente divulga. Temos na Bore 3.500, pouquinho mais, jornalistas cadastrados e ativos, então não é um mailing. É um sistema que jornalistas que estão trabalhando podem ir lá se cadastrar e dizer, olha, eu sou jornalista, inclusive ele comprova que é jornalista, e eu quero receber esses materiais. E esses jornalistas estão em 900 veículos, a gente tem desde todos os grandes jornais, TV, rádio. Quando a gente fala de imprensa, gente, é um contexto muito heterogêneo. A gente tem TV, rádio pequena, rádio grande, jornal independente, veículo independente, revista impressa, enfim, uma infinidade de veículos muito diferentes entre si, e a imensa maioria dos jornalistas, nem tem nenhum tipo de especialização em ciência. Não tem familiaridade com artigo científico, não tem familiaridade com entrevistas com cientistas, não sabe exatamente como a ciência é feita. Esse é o jornalista clássico do Brasil. A gente pode contar na mão o número de jornalistas que estão lá na Bore, num sistema que é de divulgação científica e que dizem que tem alguma formação em ciência. A maioria não tem. A maioria chega lá da cobertura do julgamento do Bolsonaro, vai para o assalto e vem aqui na USP entrevistar um cientista, porque a maioria dos jornalistas é generalista. Bom, isso tudo o que eu estou falando é muito legal, mas dando a cara para o que eu estou falando. Um exemplo recente é um estudo da Federal de Alagoas. Talvez vocês tenham visto, a gente mapeou pela nossa tecnologia, ele foi publicado na revista Mais, da Academia Brasileira de Ciências, e essa pesquisa da Federal de Alagoas identificou pela primeira vez microplástico em placenta e cordão umbilical de um conjunto de mulheres de Maceió. Essa pesquisa a gente achou, explicou, divulgou, esse é o pesquisador aqui falando com a CBN, teve ampla repercussão na imprensa, saiu em mais de 100 veículos. O estudo foi publicado no dia 25 de julho, então é um exemplo bem recente. Então, é isso que a gente faz, a gente fica encontrando artigos antes deles serem publicados e explica e divulga para a imprensa. Bom, por que a gente resolve trabalhar com artigo científico? Quando a gente fala de ciência, a gente poderia falar de muitas formas de produção de conhecimento, mas a gente trabalha especificamente com o empacotamento do conhecimento no formato de um artigo científico. A gente divulga o artigo científico e pronto. A gente faz isso porque a imprensa, isso aqui é um print que eu fiz ontem com o termo diz estudo. A imprensa gosta desse empacotamento, porque o artigo científico traz o resultado de uma pesquisa, de um experimento, validada pela própria ciência, pela instituição, pela revista, pelos pares, e traz uma novidade. Então, olha, aqui eu tenho no formato de um artigo algo que a ciência encontrou. Isso funciona muito bem para a imprensa, é uma novidade validada. Então, a gente resolveu, para fazer divulgação científica e divulgação da ciência brasileira, divulgar artigos científicos, porque a imprensa trabalha bem, está acostumada com esse empacotamento de resultado, e isso funciona mais do que a gente dizer, olha, tal pesquisa será feita, ou tal pesquisa está sendo feita.
a gente diz, temos um resultado. Vou passar rapidamente aqui como que os artigos científicos chegam até a gente. A gente tem um sistema de monitoramento em parceria com periódicos e publicadores e editoras científicas do Brasil e de fora do Brasil. A gente basicamente vê um espelho da ciência em tempo real, mas não da ciência publicada, da ciência que será publicada. A gente vê os artigos aprovados para publicação. E aí a gente sabe o dia em que esses artigos vão ser publicados, e com isso eu consigo selecionar os artigos e ter um tempo de trabalhar nesses artigos e explicá-los para a imprensa antes deles serem publicados. E aí eu passo para a imprensa e digo assim, olha, jornalista, esse artigo aqui, da Academia Brasileira de Ciência, vai ser publicado na próxima quarta-feira. Você já tem acesso hoje sob embargo jornalístico. Agora inventou isso? Não. Esse tipo de sistema existe no mundo há muitos e muitos e muitos anos. Existe um sistema chamado Eureka Alert, da Academia Americana Progresso da Ciência, AAAS, que funciona assim desde 86 e que antecipa para a imprensa do mundo todo artigos científicos explicados sobre temas e de instituições de onde? Dos Estados Unidos, porque é um sistema da Eureka Alert. Existe outro na Europa, existem sistemas específicos de algumas áreas do conhecimento, existem sistemas de editoras, como a Nature tem a Nature Press, mas o que não tinha era um sistema pensando na ciência brasileira. Então, a gente divulga a ciência brasileira e a gente antecipa para a imprensa, de maneira explicada, artigos científicos de pesquisadores do Brasil. A gente faz isso pelo sistema de monitoramento. Quem tem um artigo que foi aprovado e que será publicado também pode nos enviar. Aqui está o QR Code, e aí chega lá na nossa tecnologia, na qual a gente acessa mais ou menos 110 artigos científicos com a participação de pesquisadores brasileiros por dia. É muita coisa. Desses material que a gente acessa por dia, a gente divulga 0,5%. Só 0,5%. Ah, mas por que 0,5%? Porque é o nosso limite operacional. A gente tem pouco recurso, então a gente consegue divulgar 3, mais ou menos, em média, artigos científicos por semana. Esses artigos, eles seguem uma distribuição que não é exatamente igual à produção de conhecimento do país. Ela dialoga mais com demandas do jornalismo do que com a produção, exatamente. Por exemplo, a gente tem muito saúde e biologia, são temas que a ciência gosta muito, tem muita aderência. Tudo que é nova espécie de planta, nova espécie de animal, qualquer assunto de saúde pública, qualquer pesquisa sobre doenças, enfim. A gente tem muitas ciências sociais aplicadas, é um assunto importante no Brasil. Pesquisas, por exemplo, sobre democracia e afins. Exatas engenharias, a gente tem um grande problema de acesso aos artigos, a gente não consegue acessar tanto quanto a gente gostaria, porque a produção é bastante dispersa. Matemática, não vou falar, é muito difícil divulgar matemática, muito difícil. Difícil por quê? Porque é difícil achar a informação jornalística dos artigos de matemática. É muito, muito difícil. É muito difícil achar, num artigo de matemática, qual é a história que tem que ser contada, que é o que os jornalistas precisam. Num artigo sobre o sapinho que foi descoberto, eu consigo, o sapinho que foi descoberto. Tem um aluno biólogo que está aqui olhando para mim, falando, olha o jeito que ela está falando dos assuntos de biologia, mas estou falando com amor jornalístico. É uma espécie nova, é muito fácil contar essa história. Eu conto a história que tem números, né, sociais aplicadas fazem isso muito, levantamento de dados, tal. Os estudos das humanas, filosofia, sociologia, e das exatas são os mais difíceis, porque a gente tem que achar, muitas vezes numa teoria, uma história para ser contada. Isso é bem difícil. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente olha sempre para a qualidade jornalística dos artigos, ou seja, o quanto aquele artigo científico tem uma informação
que a imprensa pode potencialmente se interessar, que tem impacto na vida das pessoas, que tem uma dimensão pública importante. Dimensão pública, por exemplo, uma vez a gente mapeou um artigo sobre Enem, na semana do Enem. Isso é dimensão pública. Então, a gente vai fazendo esse exercício para achar os artigos científicos e passá-los para a imprensa. Bom, chegamos aqui a um momento importante. A gente está fazendo todo esse esforço para divulgar, para abrir o conhecimento científico por meio da imprensa, passar para a sociedade, enfim. Mas como os cientistas reagem aos nossos pedidos de divulgação? Lembrando que a gente tem apoio, a gente opera sem custo, e aí então a gente fala assim, olha, professor, eu achei aqui seu artigo científico pela minha tecnologia, vi que vai ser publicado quarta-feira da semana que vem, hoje é quinta-feira, vou fazer um material de divulgação excelente, vou passar para 3.500 jornalistas, vai ser incrível, vai render reportagem. 20%, 1 em cada 5 dos pesquisadores que a gente fala, dizem não quero. Não quero, isso aqui são aspas reais. Agora eu estou em vias de fazer um estudo só com as negativas, né? Estão passando lá no comitê de ética, mas aqui são aspas reais. Então, eles dizem, dá muito trabalho, esse lado que precisa, viu? A gente precisa de muita coisa. Dá muito trabalho falar com a imprensa, meu trabalho termina na publicação do artigo científico. Olha só, a gente falando de ciência aberta, e a perspectiva é, não, publiquei já meu artigo, o que eu tenho que falar com a imprensa? O que eu tenho que falar com a sociedade? Não acho que a sociedade tem interesse nesse resultado de pesquisa, isso não vai contar ponto na minha carreira. O que eu falei no começo da minha fala? Avaliação. Avaliação. Enquanto a gente não mudar a forma como a gente... Porque o cientista que fala isso não está errado, realmente não vai contar ponto na carreira. Realmente ele vai perder tempo para falar com o jornalista. E isso, eu estou tentando achar uma fala de uma aluna minha que ontem ela entrevistou uma cientista e perguntou, você gostaria de disseminar mais suas pesquisas para a imprensa? Ela falou, não, dá muito trabalho. É isso. Dá muito trabalho, não quero divulgar minhas pesquisas. Então, enquanto a gente não mudar culturalmente a forma como a gente produz conhecimento, de modo que a comunicação com a sociedade faça parte da pesquisa, desde a concepção lá da pergunta de pesquisa, e que isso faça parte do trabalho do cientista, e que isso seja entendido como, né, vou ser avaliado por isso. Isso significa, o cientista vai ter que fazer release para a imprensa? Não, gente, é claro que não significa isso. Isso cabe às equipes de comunicação, que, aliás, também precisamos, né? A imensa maioria das instituições de pesquisa como do Brasil não são como a USP, a maioria nem sequer tem jornalista. Tem uma tese de doutorado na Unicamp que mostra disso, da Cibélia Aguiar. A imensa maioria das universidades brasileiras não tem equipe de comunicação. Mas a gente precisa mudar isso estruturalmente, né, com equipes de comunicação, mas tendo uma equipe de comunicação, eu achei o trabalho do cientista, vou divulgar, o cientista tem que estar disponível para fazer essa divulgação. Então, isso é uma mudança cultural, da nossa cultura científica. Bom, o que a gente percebeu também é que não basta ler artigo científico, não basta divulgar artigo científico. Isso aqui são dados de um levantamento que a gente fez em 2021, agora eu estou atualizando esse levantamento nesse segundo semestre, com jornalistas cadastrados na Ambore e cientistas que já divulgaram suas pesquisas na Ambore. Eu gosto muito de mostrar esses dados porque existe muito uma percepção na academia de que o outro tem que acessar o meu artigo. O outro, a sociedade tem que ler o meu artigo, o tomador de decisão tem que ler o meu artigo. Se meu artigo estiver aberto, portanto, né, fora de um paywall, já é suficiente, alguém vai ler. Isso não é suficiente. A gente precisa sempre pensar em formas de comunicar o artigo científico para o interlocutor que não é o cientista. Isso tem que ser feito pela comunicação. Abrir só o artigo de maneira que ele não esteja sendo cobrado para acessá-lo, não é suficiente para a informação circular. Os jornalistas, por exemplo, quando a gente pergunta, né, qual que é a dificuldade de cobrir ciência, eles falam,
eu não tenho preparo. Os jornalistas falam, eu não tenho preparo, eu não sei ler artigo científico, por exemplo. Nunca tive essa disciplina. A gente está num país com os piores índices de educação científica de base do mundo. O jornalista está nesse contexto. Ele fala, eu tenho problemas inerentes à imprensa, falta tempo. Eu não tenho tempo de ler o artigo científico, parar, entender, tentar achar o cientista para entrevistar. E problemas com os especialistas. Eu não consigo achar o cientista, eu não entendo o que ele fala, ele não é disponível. Tudo isso. Aí a gente pergunta para os cientistas, qual que é o problema? Aí o cientista fala, o problema é a imprensa. A imprensa não entende que eu falo, o jornalista não é especializado, não quer ler meu artigo, me procura em horários inapropriados, está sempre correndo. E os cientistas falam, falta preparo dos jornalistas, falta mesmo. Falta preparo. Acabamos de falar aqui, a maioria dos jornalistas cadastrados na BORE não tem especialização em jornalismo científico, mas isso a gente não vai conseguir resolver. O que a gente sim consegue resolver e países de cultura científica mais sólida têm feito, é treinar cientistas para que os cientistas consigam se comunicar com interlocutores não cientistas, por exemplo, jornalistas, por exemplo, tomadores de decisão, o setor privado, que seja, de uma maneira mais produtiva. Isso é uma habilidade, isso tem que ser feito. Inclusive, a USP está fazendo 2 iniciativas muito legais, uma que eu participei, que é um curso de comunicação, divulgação científica para pesquisadores, não sei se alguém aqui está participando, que eu dei a primeira aula. É sensacional, um curso transversal em parceria com a comunicação, a Escola de Comunicações e Artes e o Instituto de Estudos Avançados, e também um curso de atualização para jornalistas sobre ciência online. Abriram, quantas vagas? 100 vagas, eu acho. 1.000 inscritos. Agora, começou essa semana. Então, isso é uma coisa que as instituições podem fazer. Bom, o que a gente tem feito, então, passando aqui rapidamente, para explicar os artigos científicos para esses jornalistas e essas jornalistas que não são familiarizados com ciência. A gente criou um modelo de texto que os jornalistas, inclusive, podem reproduzir se quiserem, e esse texto é muito reproduzido, no qual a gente responde 5 perguntas numa construção mesmo da informação. E essa proposta está publicada num artigo científico de uma revista, a gente publicou, de ciências de comunicação. Então, a gente vai construindo o artigo explicando, o texto jornalístico explicando o artigo científico, respondendo 5 perguntas. Qual o principal achado da pesquisa? Como a pesquisa foi feita? Depois, como os resultados mudam a vida das pessoas? Olha só, isso nem sempre está no artigo. Muitas vezes a gente precisa do cientista para nos contar. E muitas vezes o cientista fala, não tem a menor ideia como que muda a vida das pessoas. E a gente vai extraindo porque eu preciso falar para as pessoas como aquele conhecimento muda a vida delas, senão eu não vou conseguir conectá-las. Como os resultados mudam o que já se sabia na área do conhecimento, às vezes está no artigo, às vezes não. E o que acontece agora? Agora vai ser feita uma nova pesquisa, vai se desdobrar, enfim. Essa construção ela é quase oposta à lógica do artigo científico. Se a gente pensar qual é o principal achado da pesquisa, na maioria das áreas isso está lá embaixo no artigo científico. Tem toda uma contextualização, volta na Grécia, isso tudo interessa para a imprensa. Mas a imprensa quer saber o que foi achado, qual o resultado? Qual o resultado, como foi feito, e aí eu vou seguindo. Como isso muda a vida do meu interlocutor, quem está assistindo a reportagem, quem está ouvindo rádio, enfim, até chegar na pergunta 5. Agora a gente tem feito também uma pergunta 6, um experimento. A gente pergunta como os resultados do seu artigo científico podem ser aplicados em tomadas de decisão. Essa é dificílima e ela foi muito motivada por uma pesquisa da área de educação, que a gente divulgou sobre a alfabetização, em que a pesquisadora propunha lá uma mudança na idade de alfabetização, resumindo grosseiramente, e a gente falou, legal, e o que tem que ser feito para o que você está propondo ser aplicado? Ela falou, sei lá. Tem que mudar uma lei federal, tem que mudar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, tem que fazer um novo projeto, passar no Congresso, tem que falar com prefeitos, porque a alfabetização é prefeitura. Então, a gente começa a fazer essa provocação, né? Tá bom, o que você achou, como que isso vira
realidade, né? Bom, chegando aqui para o final, isso aqui eu vou passar brevemente. A gente percebe, vou falar de novo de biológicas. A área de ciências biológicas tem grande aderência na imprensa. Se a gente chega a ter mais de 200 reportagens em cada artigo científico de biológicas que a gente divulga, e humanas tem baixíssima aderência. Muita gente de humanas fica muito chateado quando eu mostro isso, mas isso tem muito a ver com a relação, com a própria produção do conhecimento, né? Um conhecimento pouco noticiável no formato de notícia. Pode ser divulgado em outros formatos, né? Existem muitas formas de divulgação científica, eu estou falando de uma delas. Para a gente fechar, isso aqui é o que mais me interessa. A gente está aqui produzindo, né, conhecimento, falando de como abrir, né, fazer o conhecimento circular, como discutir na sociedade. E a gente tem começado a mapear alguns casos de artigos científicos que a gente divulgou e que tiveram um impacto real em tomadas de decisão. Caso de um estudo da Unicamp que alterou uma regulamentação sobre extração de gás na Amazônia, a gente divulgou, ele foi usado como base lá da discussão que estava acontecendo naquele momento no Ministério de Minas e Energia. Caso de uma pesquisa do Instituto Nacional da Mata Atlântica no Espírito Santo sobre biopirataria de abelha, que o pesquisador mapeou sites de venda ilegal de abelha, todos os sites foram tirados do ar, e esse pesquisador acabou sendo muito ouvido num projeto de lei sobre venda ilegal de abelha, que é um negócio super sério, porque pode impactar todo o nosso ecossistema. A gente tem pesquisas também que foram muito mencionadas, por exemplo, na CPI da Covid, nas perguntas de senadores. Então, a gente tem esse interesse em saber o que acontece com o conhecimento, uma vez que a gente consegue fazer com que ele circule, né? Até onde ele consegue chegar. Porque a divulgação pela imprensa, ela não é um fim, ela é um mecanismo de se chegar na sociedade e talvez chegar em alguma tomada de decisão. Então, nesse momento, a gente está começando a ver como a gente mapeia, como chega na tomada de decisão e, talvez, como a gente consegue fazer com que o conhecimento chegue direto na tomada de decisão, divulgando para a imprensa, mas também divulgando para tomadores de decisão. É isso. Aqui tem 2 QR Codes para quem quiser divulgar artigo científico. A gente tem uma newsletter mensal chamada Culpa é da Ciência, que é muito legal. E a mensagem que eu queria passar para vocês é que se a gente não divulga a ciência não existe, porque a ciência existe para a sociedade, para quem está lá decidindo o orçamento do CNPq, foi falado aqui, para o setor privado, para a nossa família, que não é cientista. A ciência só existe se a gente falar sobre ela. A gente precisa falar sobre ela, sobretudo, na imprensa, porque a gente precisa fazer o conhecimento científico circular, senão a própria ciência está em risco. Então, essa é a minha análise de como a gente consegue abrir o conhecimento científico e fazer a ciência brasileira de excelência chegar longe. Obrigada. Obrigado, Sabine. Algumas perguntas? 1, 2, fechamos o nosso bloco. Obrigada. Tudo que você falou, a gente consegue ver no CNPq com clareza, né? Se você abrir o currículo Lattes, lá tem uns campos para divulgação científica, e pergunta se isso é produção científica, e a pessoa põe, aí você vai olhar, organizei um congresso sobre fractais, não sei o que lá. E a outra coisa é que quando a gente tem projetos, nem todos têm a obrigatoriedade de uma matéria, de algo sobre divulgação científica, mas os INCTs, que são projetos aí de 7 milhões de reais, têm essa obrigatoriedade. E aí, se você olha o que as pessoas colocam, dá vontade de chorar, né? Então, talvez a gente pudesse tentar uma parceria. A gente tem lá uma gerência de plataformas, pudesse talvez fazer alguns vídeos do mínimo que o pesquisador tem que falar, ou você vai ser mais apropriada para pensar nisso do que eu, mas a gente podia pensar em tentar melhorar, porque se o órgão de fomento obriga a fazer, eles vão ter que gastar alguns minutos pensando nesse assunto. Talvez comece a surgir um movimento aí. A PESP tem obrigado também. E eles sabem como fazer, porque a gente até tem lá um CA de divulgação científica, mas que são analistas, não tem ninguém especialista, né?
Então, se a gente tivesse um modelo, ou, não sei, se você quiser pensar a respeito, o CNPq está aberto para melhorar o que a gente faz lá dentro com relação a isso. Obrigado, professora. Excelente apresentação. Eu venho da área de pesquisa biomédica e, na minha formação inteira, eu fui ensinado a escrever artigo em inglês para fora, e o foco tanto do idioma e da linguagem são revistas estrangeiras. Eu vejo isso acontecendo mesmo para temas de pertinência local. Então, por exemplo, revistas de botânica que fazem floras de regiões do Brasil, publicando em inglês para fora. Eu queria saber, culturar um pouco como que essa relação entre as demandas de internacionalização da ciência por parte de publicação científica, tanto da FAPESP quanto outros órgãos, se relaciona um pouco com a produção de conteúdo voltado tanto para políticas públicas quanto para a divulgação nacional, e como essas coisas entram ou não entram em um certo conflito, né? Tanto na hora de escrever em inglês, o acesso do artigo é limitado pelo idioma, a formação dos políticos e jornalistas talvez não abarcam tanto o domínio da linguagem técnica quanto do inglês, mas até na hora do pesquisador de pensar o artigo, né? Eu escrevo um artigo em inglês e estou pensando numa cidade de fora. Eu escrevo em português, como você escreve na Revista Brasileira de Educação, você está pensando em outro público. Então, eu queria cutucar um pouco para saber essa balança, internacionalização, divulgação científica. A gente mapeia também revistas estrangeiras, que a gente tem parceria, a gente recebe, principalmente da área de biológicas, muitos artigos de pesquisadores que tiveram o estudo aprovado e a gente divulga. Então, assim, para a divulgação na imprensa, para o jornalista, meio que tanto faz onde foi publicado. Dificilmente um jornalista vai saber assim, essas coisas, fator de impacto. Foi publicado numa revista? Foi, então tá bom. A gente divulga muito revistas editadas no Brasil, que tem uma participação importantíssima, mais ou menos 1/3 da ciência nacional está em revistas editadas no Brasil, pelo nosso mapeamento, com variações por área do conhecimento, claro, exatas é a menor participação. Mas para o jornalista não faz diferença. O que vai fazer diferença é a ponte que você vai fazer. Então, dificilmente um jornalista vai ler o artigo científico, mesmo que esteja em português. Ele não vai ler. Ele vai ler o texto que a gente fez explicando o artigo científico. E aí ele baseia a sua reportagem no texto que a gente fez explicando. Passar o artigo pode ser em português, pode ser em inglês, não resolve. O caminho é construir essa ponte, aí não importa se o artigo estava em inglês. A gente tem até dado, porque a gente divulga também o artigo, né? A gente tem o texto explicativo e o artigo. Não dá 10%, nossa, não dá 5% os jornalistas que clicam no artigo para abrir. Eles realmente se baseiam no texto explicativo, que a gente faz junto com o pesquisador e com a pesquisadora, né? E sim, vamos falar.